E aí, cheguei, fiquei! Aqui é o canal do professor Herbert Lisboa Torres e estamos aqui, ali, olha, eu amo Maceió. É onde os turistas vão tirar muitas fotos, vocês vão ficar vendo aí, né? Eu estou na orla aqui de, de Ponta Verde. Daqui a pouco eu vou virar e vocês vão ver também o outro lado da questão de onde a gente está, né? Você vai ver também muita gente passando por aqui, eu vou mudar de lado também para a gente variar. Mas eu quero falar hoje de um tema importantíssimo para o brasileiro, né? Nós precisamos valorizar o povo brasileiro patriota, o povo brasileiro que defende esse país, o povo brasileiro que realmente quer a composição de um país que seja estritamente nosso, né? Você vê aqui que a gente tem uma ciclovia, está passando muita gente andando aqui, fazendo caminhada ou corrida, é muito bom. Esse é o sinal de uma democracia, que eu ainda acho que a gente não está na democracia. Acho que a gente está, depois do regime militar, a gente teve uma demorragia. Quem já viu meus outros vídeos já vai entender o que eu chamo de hemorragia. Porque quando as eleições foram dadas pelo regime militar, aquela fase da transição em si, nós tivemos a existência de praticamente todas as eleições fraudadas. Antes pelo voto que era impresso, né? E depois mais facilmente ainda, pelas urnas eletrônicas que já foram confirmadas pelas autoridades, inclusive especialistas do Brasil e de fora, né, em TI, em tecnologia da informação, em informática, e colocou exatamente que as urnas brasileiras não têm confiança nenhuma, podem ser fraudadas facilmente. Então, provavelmente, as últimas eleições que nós tivemos no Brasil, as últimas eleições, tivemos urnas fraudadas em todos os lugares do Brasil. Portanto, desde a década de 80 para agora, nós tivemos eleições fraudadas, né? E é muito fácil fraudar. Eu já fui dirigente, trabalhei em empresas de informática. É muito fácil fraudar urnas nesse sentido, né? Tá passando, aí teve uma manifestação ali contra o Lula, tá passando um pessoal com camisa do Bolsonaro, gente da camisa do Brasil também, e vão ver aqui, não delongar também. Bom, de qualquer maneira, eu quero reforçar a você, brasileiro, que somos nós que somos donos desse país, né? Se a gente levar o artigo que eu estou aqui também, o artigo 5º da Constituição Federal, diz que ninguém é acima da lei, né? Eu vou pegar aqui, vocês colocarem lá. Ah, não trouxe não, hoje não trouxe não. Ninguém é acima da lei, todos nós somos iguais. Então não tem ninguém acima da lei. Nós é que precisamos defender o nosso país, nós precisamos ser patriotas, como o americano que bota a bandeira na sua casa em si. Para quê? Para que a gente consiga administrar esse país. E não, nós não somos inferiores, ninguém a um presidente da República. E o presidente da República não é a autoridade máxima nesse país. A autoridade máxima nesse país, segundo a Constituição Federal, é a lei. Não há ninguém acima da lei. Então, nós precisamos fazer cumprir a Constituição Federal, que não está sendo cumprida, né? Está sendo rasgada, inclusive totalmente destruída e desrespeitada pelo Supremo Tribunal Federal, que não respeita. Então, aqui em Maceió, como um exemplo que eu estou colocando, Maceió passou a ter hoje ser um centro turístico até internacional e aumentou até nas baixas temporadas, está quase tudo lotado aqui, reservas de hotéis. Por que nós começamos a valorizar o nosso povo, as nossas praias, as nossas belezas naturais em si, né? Então, nesse sentido, a gente precisa valorizar o nosso país. Nós não somos país submisso
a Bolívia, a Coreia, a Cuba, nem a Venezuela, nem a nenhum outro país. Nós somos um povo único nosso e precisamos respeitar, né? Essa respeitabilidade tem que ser feita, como ali, ó, tá lá. Isso antes não existia, né? Eu amo Maceió, até os turistas mesmo hoje tiram fotos direto. Eu mesmo, quando eu estou passando, ajudo os turistas a eles tirarem fotos daquilo ali. Nós precisamos valorizar o nosso... Opa, rapaz, tudo bem? Passou um amigo meu ali. Entendeu? Nós precisamos valorizar exatamente as pessoas e o povo brasileiro em si, certo? Por quê? Porque é com essa valorização que nós vamos conseguir trazer mais dividendos, ser mais respeitado. Tanto é que você vê que os países europeus tem muita gente que vai o turismo para lá porque eles valorizam eles mesmos. Então nós estamos começando a valorizar e deu resultado. Nós somos um país muito bonito, um país cheio de brilho e nós precisamos respeitar isso. E as instituições, por exemplo, como o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, baseado na Constituição Federal, ela não existe na prática, só pode existir na lei, porque o Supremo Tribunal Federal não está cumprindo a sua finalidade constitucional. Se ela não está cumprindo sua finalidade constitucional, ela não existe. Ela não existe na vida real, né? Há uma imposição legal sobre isso, mas o Supremo Tribunal deixou de ser um Supremo Tribunal Federal. Passou a ser o quê? Passou a ser um reinado de 11 pessoas que nem foram concursadas, nem muito menos foram eleitas pela população. Eles usam isso como se fossem superiores a todos nós, e nenhum de nós é inferior a nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, como também de outras casas. Cada um tem uma função e precisa exercer sua função aonde trabalha. E ele é pago, e muito bem, são pagos com dinheiro público, com muita coisa que ele recebe como vitaliciedade, segurança, tudo pago pelo povo brasileiro. Então, para terminar, eu vou virar aqui também, que eu prometi que ia virar, né? Que a gente precisa entender que nosso povo brasileiro precisa ser respeitado, mas para respeitar, nós precisamos, na verdade, fazer valer o nosso respeito. Esse país é do povo brasileiro. E o presidente da República, os ministros, ministro de Estado, ministro supremo do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, do TRF, Ministério Público, advogados, são serviçais do povo brasileiro. Tá? Nós precisamos sempre buscar esse respeito ao Brasil. E esse respeito cabe desde o turismo, como é feito a valorização das pessoas, em questão do turismo, como também das leis. Então, pela Constituição Federal, ninguém é acima da lei. Ninguém. E essas pessoas que estão em cargos públicos são serviçais nossos. Pode ser até o presidente da República, ele é pago com o dinheiro do contribuinte, do povo brasileiro. Então, ao contrário do que acontece na Suécia, em outros países, onde o salário é bem baixo de um deputado, de um cargo público em si, e eles prestam totais serviços e respeitam o povo do país deles. Então, eu quero relembrar, terminando esse vídeo, de que nós precisamos valorizar o nosso povo e as nossas leis. Nós temos que impor isso, porque está na Constituição, não é favor que ninguém tem que fazer, não. Porque, por exemplo, na minha concepção, por exemplo, o HC do Lula
não deveria nem ter sido colocado em pauta, pelo meu entendimento jurídico. Eu me formei o ano passado, é cedo, né? Mas o Supremo Tribunal Federal se tornou incompetente para colocar esse assunto em pauta. Por exemplo, vou explicar isso. Supomos que você tem uma causa de consumidor. Você foi a uma loja, comprou uma geladeira e deu problema na loja. Você não pode ir numa vara criminal. Aí o juiz vai dizer para você, se você encontrar com ele, ele vai dizer: essa vara e eu não sou competente para julgar uma causa do consumidor, só causa criminal. Não quer dizer que ele seja incompetente no sentido de incompetência de não saber das leis e poder julgar naquele negócio. Mas naquela vara ele não pode julgar algo que é da área do consumidor, só causas trabalhistas. Então o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido em súmula que as condenações iam ficar em segunda instância. Então passava na primeira, se ele fosse condenado, iria para a segunda, e se fosse condenado, já seria preso. E ele está agora, então esse assunto, a carmenúcia, não poderia nem ter sido colocado em pauta no Supremo Tribunal Federal. É uma inconstitucionalidade da presidente do Supremo Tribunal Federal ter colocado em pauta na semana passada essa causa, tá? Então, vamos lembrar, o Brasil é do povo brasileiro. Essas pessoas que eu citei são serviçais, são pagas com dinheiro público para cumprirem a lei. E se elas não cumprem a lei, a gente tem um artigo da Constituição que faz as Forças Armadas tomarem ações. Diz o artigo que as Forças Armadas podem fazer uma intervenção militar constitucional em 4 situações. A primeira situação seria o pedido do presidente da República. Segunda questão seria pedido dos poderes, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Mas tem mais outra coisa, pela lei. Então, lei e ordem. Nós estamos num país extremamente em desordem atualmente. Uns 60 mil assassinatos em 2017. Então nós estamos à mercê, como diz o ditado popular, os cidadãos de bem estão presos em casas e os bandidos na rua. Então nós temos desordem, nós temos motivo para intervenção militar constitucional. E a lei, o Supremo Tribunal Federal, o presidente, qualquer um, eles estão descumprindo as leis, entendeu? Então não é motivo, tem motivo para que a gente realmente defenda o Brasil brasileiro. Então esse é o canal do professor Herbert Lisboa Torres, inscrevam no canal, apertem no sininho e também dando gostei. Um beijo, espero que tenham gostado.